Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aí ao canal do Gustão. E hoje aí, como prometido, tá? Sei que tô prometendo vários vídeos, mas eu vou fazer todos aí agora essa semana e na próxima, né? Um vídeo sobre tudo da rotação desse ano de 2026, tá? A rotação, galera, para quem não sabe, ela acontece uma vez por ano, mais ou menos ali no dia 10 de abril, né? E todo ano uma letra para de valer no Pokémon TCG, tá? Esse ano aí é a letra G, então eu vou falar um pouquinho de todas as cartas que caem, os decks, né? E como é que a gente pode preparar para o próximo formato e o que a gente pode esperar do próximo formato também, tá? Já que vai mudar muita coisa no jogo. Fechou? Vamos lá então, pessoal. Falando primeiro dos Pokémons importantes, tá? Eu coloquei alguns aqui que eu considero os mais importantes, falando do meta competitivo atual, tá? Se a gente for parar para pensar, tem algumas coisas faltando aqui, como por exemplo o Horimon X, que é o Lua Estrondo X, tem o Chempal X, está faltando, tem o Armarouge, que liga energia, que o pessoal usa no Firebox, né? Então, assim, essas coisas, como já foram muito para trás e acabaram que, tipo assim, não estão jogando atualmente no meta, eu resolvi não trazer, tá? Eu vou falar mais do meta atual aí, que é um meta que já está um pouco consolidado nos últimos meses e vai estar consolidado aí, acredito eu, até março, tá? Porque a coleção Heróis Excelsos que lançou recentemente também só vai ser válida a partir de março. Então a gente vai ter um formato aí que, inclusive, estou achando chatíssimo, estagnado até mais ou menos o dia 10 de março, aí 6 de março, alguma coisa assim. E logo depois já vem a rotação, né, em abril. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Eu não vou falar tudo o que cada carta faz, mas eu vou tentar fazer um comentário por cima de cada slide, tá? Eu dividi entre Pokémon, Supporter, item, ferramenta, energia especial, tá? E eu vou falar de tudo que está no slide, mas não vou falar o que cada carta faz, tá? Então aqui em cima, basicamente, cada um desses aqui vai ser um deck. Por exemplo, o deck de Charizard, que entra junto com o Pidgeot, que é a terceira carta aqui. Então eles vão embora para sempre, tá? O deck de Goldengo inteiro vai embora praticamente, né? Que o Goldengo X vai rotacionar. Então não tem muito que seja feito, né? Então essas três aqui vão deixar a meta para sempre. A gente tem finalmente, e eu vou soltar foguete no dia que isso acontecer, a Gardevoir X caindo, né, para rotação. Eu acho que é o que todo mundo espera, a não ser quem joga de guard, né? Para mim, é, é o melhor deck do formato atualmente, seja com a de Alicente ou não. É um dos decks mais doentes que eu já joguei contra e tá dominando aí o formato faz muito tempo. Ano passado, se não me engano, acho que de 15 regionais e entre intercontinentais também, né? Major events, né? Que a gente chama. De 15 ganhou 13. Então, assim, tem coisa errada com esse deck aqui. Ele é bem desbalanceado e na mão de quem é especialista com o deck é bem difícil do cara perder se ele souber o que ele tá fazendo, né? Se o cara for especialista, ele consegue aproveitar assim muito desse deck. Eu tentei jogar com esse deck várias vezes, eu não consegui. Para mim, não é um deck para mim, pro meu estilo de jogo, mas não significa que o deck não é bom. Eu não me adaptei com ele. Enfim, mas vai ser muito bom isso aqui cair, tá? Na minha opinião, porque é um deck chatíssimo de enfrentar. Até os decks Dark hoje em dia, que é a fraqueza dela, é pena pra ganhar, imagina o resto, tá? E esse deck, inclusive, ele ficou mais doente ainda depois que eles lançaram a. Como é que chama? Clefairy da Lily, que todo Pokémon psíquico bate na fraqueza de Pokémon Dragão. Então, o Dragapult, que rivalizava bem com a Guard, é, agora virou uma free matchup, que basicamente a Guard anda reto e ganha, por causa da Clefairy, né? A match já era 50-50 antes, e era difícil pra caramba de ganhar. Agora, com a Clefairy, ficou.
complicadíssimo, né? Ficou sacanagem. Mas enfim, é, acredito que muitas pessoas estão esperando a Guard cair assim como eu. Então vai ser um bem aí para a comunidade. Depois a gente tem o Miraidon X e o Iron Hands X, né? Eles andam juntos aí, usa atualmente no deck de Joltik Box, que é o melhor deck que você consegue usar Iron Hands e Miraidon. Se não me engano, nesse último regional que teve de Birmingham, na Inglaterra, o Jesse Parker, que é considerado aí por muitos um dos melhores players que usa o deck elétrico, né? Ele conseguiu pegar Day 2 com um deck de Miraidon com Iron Hands e Magneton. E foi uma surpresa para todos, porque, pra, por exemplo, para mim, eu tentei várias vezes usar esse deck e não consegui nenhuma vez. E o cara é profissional, logicamente, fez rodar com maestria, né? Então, são duas boas cartas, acho que são duas cartas aí que são saudáveis pro jogo, né? O Aaron Hentz teve uma época que jogava no deck de Lugia, que era bem complicado de lidar. No deck de Shempal também era muito difícil. E eu acho que hoje em dia, no deck de Joltik Box ou no de Miraidon, é uma carta boa, assim, de ter no deck. Não é nada que seja muito doente, assim como é a Gardevoir, por exemplo. Né? Então, acredito que fará falta, tá? A gente tem depois da Squawkabilly X, né? Roda em muito deck turbo, vai fazer muita falta pra gente também. Não tá sendo muito jogado hoje em dia, não tô vendo muito, mas acredito que é, é, vai fazer falta aí pros decks turbo, principalmente no próximo formato, que tem tudo para ser um formato mais agressivo, acredito eu. A gente tem o Todos Cruel na linha de baixo aí, né? Contra deck que recupera muita coisa, por exemplo, contra o Goldengo. Basicamente fica bem difícil do Goldengo lidar. Vai ter que dar boss nele e matar, né? Então é bem difícil. O Shiyu, mesma coisa, usa em deck de fogo, principalmente o deck do Charizard, para dar hit kill no Goldengo, né? Então vai precisar de duas cartas para counterar Goldengo. A gente tem o Iron Bundle e o Dito, né? Que usam no deck do Terabox. Cara, inclusive tem o Mil-X também na frente ali, que usa no deck do Terabox também e no Raging Bolt, se não me engano. Tem alguns decks de guard que usam, mas não são todos. Então aí o Terabox sendo bastante afetado. É, até o Flareon Box também, dependendo de algumas versões, usam alguma dessas cartas aqui. Então vai ser bem afetado aí também, tá? Vai tirar aí um poder interessante do deck. Howlucha vai tirar uma perna do Dragapult. Esses 10 aí de dano fazem muita diferença. O Dragapult já perdeu uma perna no passado, que foi o Alakazam Radiante. E hoje em dia o Howlucha fecha muito dano. Principalmente contra deck de evolução, o Dragapult brilha muito. E às vezes inclusive, galera, todo deck de evolução hoje em dia, ou praticamente quase que 100%, não usa nenhum Pokémon mais de 60 de HP, por causa do Dragapult. O Dragapult virou o formato para todo deck de evolução usar os seus Pokémons Baby aí, do primeiro estágio, que é o básico, né? Com 70 de HP, por causa exclusivamente do Dragapult. E o Howlucha pingava 10-10 e o Dragapult completava para pegar pelo menos 3 prêmios aí. Então vai tirar uma perna do Dragapult, vai ser bem difícil. Não que o deck vai ficar ruim, que vai morrer, não é isso, mas é, vai fazer muita falta, com certeza. Deck de Classic aí, deck de Classic, aí a carta do Classic, né? Que tem parado a habilidade de Pokémon básicos no geral. Ele tem que estar nativo para funcionar e tá sendo bastante jogado aí com deck de Lopunny, até o deck. Todos os decks que usam os fantasmas, né? Que é o Duskull, Dusclops e o Dusknoir. Porque geralmente quem quer jogar contra usa o Psyduck, que é para parar os fantasmas de se explodirem. E o cara coloca o Clefairy na frente, anula o pato, o inimigo, explode os fantasmas, recua e completa o dano. Então, por exemplo, o deck de Charizard tem usado muito isso aí, o Zard com a Down, né? Que tem aparecido recentemente nos torneios. Enfim, galera, de Pokémon é isso. Acredito que não tem mais muito o que falar aí atualmente desse meta. E vai mudar muita coisa sem esses decks no formato, tá?
Se eu esquecer de alguma coisa durante o vídeo, galera, comenta embaixo aí sobre, por favor, tá? Se vocês, eu acho que devia ter tido tal carta e tal. E aí a gente vai conversando nos comentários. Eu posso fazer um próximo vídeo sobre isso. Mas como eu falei, eu foquei mais no que está sendo atualmente jogado. Agora, galera, a gente tem os supporters, né? Que são os apoiadores aí. Cara, a gente tem Arven Yono, que basicamente usa em todos os decks aí. Turo também, né? O Arven entrega um item e uma ferramenta. Tem gente que vai falar, mas o Petrel lá da equipe Rocket vai ser o substituto. Cara, ele faz meio Arven. É, não vai ser 4 no deck, não. Muito mais fácil você colocar 4 Lilies e você comprar 8 cartas e daí você joga e vê o que você consegue fazer, do que você usar o seu Petrel para pegar um item só. Mas ele pega estádio também, beleza. Mas assim, o pessoal, eu vi algumas pessoas falando que vai ser 4 Petrel no deck, eu acho que não, galera. É muito mais fácil você usar 4 Lily e, e fé, sabe? É muito melhor. E você vai ter muito mais opção de conseguir comprar mais coisas. Principalmente se você tem zero na mão e usou, tipo, você tinha um na mão que era Lily, né? Mas você usou, tá com zero, e compra 8 novas cartas. Então, é muito mais interessante 4 Lilies. Acredito que todo deck vai usar 4 Lilies, tá? A não ser que for algum deck específico, mas, sei lá, 80% dos decks até mais vão usar 4 Lilies. Então, o Arlen vai fazer muita falta. Principalmente para quem usava o combo de, tipo assim, joga em segundo, Arven, para Poffin, Evolution, 2 Pokémons e já evoluiu os dois. O deck de evolução vai sofrer demais com isso. Então, acredito que o Petrel não faça esse serviço muito bem, tá? A gente vai perder a Iono, que acredito que, pelo menos nessa era moderna aí do TCG, foi a melhor carta de disrupt do jogo. Obviamente que eu não tenho tanto tempo assim, mas teve o N em 2015, tá, não, beleza, mas desses últimos 5 anos, 4 anos, eu acredito que a Iono tenha sido a melhor carta de disrupt. O que é disrupt, Augusto? É você conseguir mexer na mão do oponente ou também na sua mão junto, né? O cara tem muita coisa na mão, o cara tem 30 cartas na mão, aí você usa um disrupt e ele fica com duas, por exemplo. Vai ter um slide só disso depois aqui que eu vou falar mais pro final. Mas, cara, perder Iono vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente vai estar entrando num formato aí onde a tendência é a gente ter menos disrupt e muitas cartas na mão. Então, cartas como, por exemplo, Sherozic e. Como é que chama? A Eri, né? Ganhem mais valor, né? Inclusive, o pessoal que joga de Alakazam deve estar bem feliz aí. Até a Mega Frostless faz muito sentido nesse formato agora. Tá entrando, né? A tendência vai ser essa. Vou falar do Turo e da Penny juntos, tá? São duas cartas aí que, a hora que eu vi que elas iam rotacionar juntas, eu falei, cara, a gente não vai ter como tirar o Pokémon da frente, né? Então, se você usa, por exemplo, um deck de Big Basic, que são básicos muito gordos, né? E você não tem gordos que eu falo assim que tem muito recuo, né? Então que você não consegue tirá-los. Aí, por exemplo, o deck aí do Tord Mega Box, né? Usa duas pennies, até três pennies. Então fica bem difícil de você conseguir jogar. O Turo usa em quase todo o deck, praticamente. A diferença dele para Penny é que ele tira qualquer Pokémon de qualquer lugar, né? E volta todas as cartas para sua mão de Pokémon e descarta o resto, ferramenta, energia. E a Penny só funciona em Pokémon básico. Só que aí volta tudo que tiver no básico para sua mão, tá? Como se, por exemplo, assim, você tem 6 energias ligadas e uma ferramenta, então volta tudo para sua mão. Enfim, vai ser bem difícil perder essas cartas aí. A gente vai ter só uma ferramenta aí, esse spec, que é a Scoop Up Cyclone, se não me engano, que é a recolhida Ciclone em português, mas ninguém vai jogar com isso, eu acho. Vão ter, acho que acredito que esses specs melhores, Caixa, Prime Catcher, a capa do herói, até o cinturão máximo lá, né? Entre outros. O próprio carimbo
né? Que numa era sem disrupt, né? Vai ser muito mais jogado. Então, dificilmente algum deck vai jogar com essa Scoop Up Cyclone aí. Acredito eu, tá? A gente tem a pesquisa do professor sendo rotacionada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, deixa eu ver que dia é. Dia 1º de fevereiro. E até então não tem nada anunciado sobre um novo reprint da pesquisa de professor. Eu nunca vi um formato sem essa pesquisa e possivelmente ela vai ser reprintada logo. Então é a carta que eu ficaria menos preocupado aqui. Mas por hora, não temos nenhum reprint de pesquisa de professor anunciado, pelo menos que eu vi aqui. Inclusive, eu não vou falar de reprints nesse vídeo, tá? Porque acredito que a galera já tá sabendo aí. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só de reprint depois. Deixa no comentário aí, mas até então a pesquisa não tem nada sobre isso. E possivelmente na coleção de março, que é a coleção Perfect Order, o Equilíbrio Perfeito, já deve vir um reprint aí, ou na de abril, perdão, na de maio, na de junho, com certeza vai vir alguma coisa aí de pesquisa de professor reprint, certo? Falando sobre o Jaque, galera, ele jogou aí um tempão em deck de Lugia e o deck do Dragapult, principalmente. E não é tanto usado hoje em dia, mas ele teve uma presença competitiva muito forte. Então, coloquei ele aqui também porque pega duas evoluções, é bem legal. Né? Então, a gente vai estar perdendo o Jaque também. E por fim, mas não menos importante, a professora Sada. A professora Sada, galera, é a alma do deck do Raging Bolt, tá? Eu acredito que o Raging Bolt não vai perder uma perna, não vai perder as duas pernas e um braço. Eu acho que o deck não morre. Acho que o pessoal que joga de Raging Bolt vai conseguir achar outros métodos para conseguir jogar com esse deck, mas não vai ser tão explosivo mais, acredito eu. Ah, Augusto, daqui 3, 4 meses o deck está sendo explosivo ainda. Beleza, show de bola. Mas essa Sada aqui ajudava demais o deck. Nossa, mas demais mesmo. Inclusive, não consigo ver, assim, pensar numa forma atualmente que o deck seja tão bom quanto sem a Sada. Né? Então, o pessoal do Regibolt vai ficar bem triste, porque ele não rotaciona mais ela assim, né? Enfim, passando para os itens, acredito eu que isso aqui é o que a gente vai perder. Tá? O Vessel, a gente pega duas energias, descarta uma. Carta fortíssima na Gardevoir, fortíssima, em quase todos os decks usa, na Gardevoir principalmente. O Radar usou bastante no Futura Hints, quando saiu, e alguns decks do futuro. Né? O Gerador usa no Miraidon, até então, acho que não existe o deck do Miraidon sem um gerador. Nest Ball pro Terabox, para decks de Big Basic, como o Mega Box. Vão perder essa carta, vai ser muito difícil a gente conseguir achar uma forma de conseguir, como eu digo, é, colocar alguma coisa tão boa quanto no lugar, sabe? Porque a gente vai perder a Artazon, que traz básico. A gente vai ter o Poképad, só que o Poképad não traz X. Acredito que o deck que mais vai sentir isso que vai ser o Terabox, porque o Terabox são só Pokémon básicos, né? Além dos Noctowl. E a gente vai ter que colocar muita Ultra Ball no deck, bastante Poképad. Até Tera Orb defendendo, para conseguir ter uma, uma solução para Nest Ball. Mas vai ser uma carta que vai ser bastante sentida, tanto quanto o Vessel, eu acho. É, e aí também a gente tem um Counter Catcher, que para mim vai formar o trio aí de piores perdas possíveis que a gente poderia ter. Counter Catcher ele é uma carta, na minha opinião, ela é uma carta justa no formato, que você tem a condição de você estar atrás nos prizes para poder usar. Isso é bem legal. É uma condição boa. Ela é uma carta mais interessante do que o boss, que você simplesmente vai lá e troca o Pokémon do cara. Inclusive, eles reprintaram o boss para mais 3 anos e vai ser bem ruim com aquele Miau lá que busca um apoiador. Então, eu acho que se o Counter Cat tivesse sido reprintado, não seria tão ruim quanto o boss. Eu acho que é uma carta mais justa. Inclusive, o Counter Catcher, ele sempre foi uma carta muito boa, mas com a adição dos fantasmas, que é a linha de Dusk que se explode, ele passou a ser uma carta de boa para excelente.
porque eu tenho a opção de estourar o Dusk, dar um Counter Catcher, uma Iono, que seria um Disrupt, né? E sair de um Lock, manchando na mão do cara. Então é muito, muito, muito boa essa carta atualmente, se combinada com fantasmas mais Disrupt, tá? Então vai ser uma perda aí considerável. A gente não vai ter nenhuma carta igual por enquanto. Vai ter aquele catcher lá de moeda, que você joga moeda, você sim troca o Pokémon do cara, mas não vai ser a mesma coisa que o Counter Catcher, não, porque senão você não vai depender de sorte, né? A gente tem a Super Vara, que volta três combinações, três Pokémons, ou energias, qualquer combinação, né? Energias básicas do da pilha de descarte pro deck. Então comba muito com o Crispin. Terabox também vai sentir isso e alguns outros decks também. A Superior Retrieval, que atualmente joga no Goldenho, né? Porque ele bate descartando energia, depois recupera. Acredito que até no Raging Bolt foi um pouco usado. Palpad, que volta dois supporters. E a cesta de piquenique aí que o Goldengo usa nas matches, que o pessoal coloca muito dano nele. Né, então acredito que seja isso, pessoal, referente aos itens. Sobre as ferramentas, eu coloquei bastante coisa aqui. A gente tem aí a cápsula do passado, que jogou bastante, hoje em dia nem tanto, que dá mais 60 de vida e tira a condição especial que o Pokémon tiver. Né? Hoje em dia, dificilmente você vê uma carta dessa. A cápsula do futuro jogou até um pouco mais, mas também deixa recuo zero no Pokémon do futuro, né? Hoje em dia, acredito que só em deck do Joystick Box, uma cópia, olhe lá. As cartas ficaram um pouco para trás. A gente tem a capa luxuosa, que atualmente usa na Guard e no Crystal. Vai ser uma perda aí considerável também. Os três CDs, né? Que é a Devo, Evo e o Turbo Energize, acredito que dispensa comentários. Vai ser uma perda gigante. Principalmente para a Evo para deck de evolução, o Turbo Energize para deck que bate muita energia. E a Devo para você finalizar o jogo. É, Aqui bem no centro, né? Esse Defiance Vest chegou a ser usado no Dragapult em alguns campeonatos. Acredito que foi uma call dos Fernandes. Eu não vi mais ninguém usando ou falando sobre isso, e foi coisa de um, dois, três campeonatos também. A Rigid Band, que está embaixo ali, para decks estágio 1, como por exemplo o Golden, como por exemplo o Zoroark, usam até que bastante. Vi usar também bastante no Arcaludon, então vai ser uma perda considerável. A gente tem aí embaixo a Defiance Band e a Vitality Band, que é a última carta, que batem mais. A Defiance, se você tá atrás, mais 30. E a Vitality mais 10. Se esse 10 ajuda, viu? Esses 30 também da Defiance faz diferença. O XP Share, para decks que você não quer perder energia. E por fim, o Bravery Charm aí, para qualquer deck, acredito eu, que tem muito Pokémon básico. Principalmente o Mega Box vai sentir demais essa perda aí. Então, fica aí o meu comentário sobre as ferramentas. Agora, os estádios, eu acredito que o estádio vai ser a menor perda. Atualmente são usados poucos desses estádios aqui. Os mais usados, acredito que são o Artazon, o Town Store e o Mesagoza. Esse Moonlight Hill jogou na Guard um pouquinho de tempo. Esse League of Headquarters também, alguns decks pouquinho tempo. Esse Practice Studio só no Crystal, na match contra Raging Bolt e algumas outras matches também. Mas o Mesagoza foi super dominante no Lugia. Alguns decks de Charizard usam muito hoje em dia. O Town Store, que é a loja da cidade, eu chamo ele de shopping, né? Muitos decks usam que precisa de ferramenta, principalmente para você achar os CDs. No Kangaskhan que você usa muito. E o Artazon, não preciso nem falar, né, galera? Muitos, mas muitos decks usam para você conseguir o seu Pokémon básico sem caixa de regra aí. Gardevoir, principalmente, acho que é a maior utilizadora desse estádio, né? Então vai ser uma perda considerável aí também pra gente. Aqui as energias especiais, eu coloquei as três em cima que são mais usadas e as duas embaixo que são menos usadas. As duas de baixo, acredito que chegou a jogar no Lugia um tempo e depois no Crustle alguns campeonatos só, mas nada demais. A Luminous é usada em todo o deck de Dragapult e Dragazard. Vai ser uma perda assim gigantesca. Acredito que também aí vai enfraquecer um pouco do Dragapult, sim, em termos de energização, que sempre foi um problema no Dragapult. A Reversal Energy foi usada assim, acho que todo o formato durante vários tipos de deck. A Guard, quando saiu, usava.
hoje em dia você consegue usar no Crystal, você consegue usar no deck de Zoroark, se você consegue pôr é, os Darmanitan, né, para bater com 3, enfim, vários usos. E a Jet hoje, que é praticamente usada em todo o deck de Charizard com down, deck de Lopani principalmente vai perder acho que as duas pernas com a perda da Jet, né? Então vai ser bem complicado sem essas energias aí. Temos boas energias saindo também, mas essas três de cima aí vão fazer muita falta. Galera, por fim, eu queria falar para vocês sobre algumas dicas de Disrupt, tá? Essas vão ser as cartas disponíveis para Disrupt que a gente vai ter até a data de hoje, 1º de fevereiro de 2026, para o formato de abril para frente. Então você pode usar essas cartas que estão aqui. São as minhas dicas e também são as únicas disponíveis, né? Eu, galera, penso assim: se você vai usar a carta Ace Spec, o seu deck não tem que ser dependente de outra Ace Spec para conseguir rodar. Esse carimbo, ele é uma carta só, ele é item, né? Então ele é buscável. E ele é o único item da lista, mas o seu deck não pode ser dependente de outra Ace. Como, por exemplo, é o Terabox, que precisa do cristal. Como, por exemplo, atualmente o Dragapult, que é dependente da Anel Upper. Então, pensem muito bem antes de colocar o carimbo. É uma carta super forte. De todas as que estão aqui, ele é a melhor, que o seu oponente compra só duas. Ele tem a condição de você ter tomado um nocaute um turno antes. Você pode usar ele muito cedo no jogo. E o cara pegar duas cartas só é muito ruim. É muito ruim. Perdi vários jogos que eu tomei esse carimbo aqui. Só que o seu deck não pode ser dependente da spec. Então, cuidado para conseguir escolher. A gente tem depois o Harlequin e o Judge, que eles fazem. Eles têm basicamente a mesma coisa para conseguir fazer, que é você embaralhar a mão no seu deck. Depois ele tem outros efeitos diferentes. O do Harlequin é o seguinte: cada player embaralha a mão no seu deck. Depois joga uma moeda, se der cara, você compra 5, e o seu oponente compra 3. Se der coroa, você compra 3 e o seu oponente 5. Só que você tem que ter embaralhado a sua mão no seu deck primeiro. E o seu oponente também. O Judge, ele já não tem moeda. Ele é mais igual. Os dois compram 4 depois de ter embaralhado. Eu vi muitos decks usando só o Judge no pós-formato, que é uma carta que já existe. Ah, Augusto, ela tem o G ali, mas vai ser reprintado, tá? É, Então, eu não vi nenhuma outra carta sem ser o Judge. Ah, nenhuma mesmo. Em nenhum deck, por exemplo, assim, olhando o método do Japão, por exemplo, ninguém usou mais nada além do carimbo e do Judge, tá? Dessa lista aqui. Então pensem bem no que vocês vão fazer. Tem um cara que ele chama Jake Gearhart, que ele jogava Pokémon durante muito tempo, e acho que hoje em dia ele não joga torneio mais. Só que ele fez uma conta matemática em que ele prova por A mais B no raciocínio dele que o Harlequin é melhor do que o Judge. Quem quiser acompanhar o raciocínio dele, vai lá no Twitter dele, @JakeGearhart, tá? E o Lucian, ele tem essa condição igual ao do Harlequin de moeda, mas ele é o mais parecido com o Iono, que cada jogador pega a sua mão e coloca embaixo do deck, e não embaralha no deck. Porque se você embaralhar no deck, igual as duas primeiras, o Harlequin e o Judge, você tem chance de comprar as mesmas cartas que você embaralhou. Com o Lucian, que é mais parecido com a Iono, não. A carta vai para baixo do seu deck. E depois tem a condição aí de moeda, né? Igual o Harlequin. Cada jogador coloca, né, a mão embaixo do deck e joga a moeda de novo. Se der cara, o jogador compra 6 e se der coroa, o jogador compra 3, tá? É isso. Fechou, galera? Então, assim, não é uma carta tão boa, o Lucian, mas é mais parecido com o Iono, por isso que eu deixei aqui. A minha, a minha lista aqui entre os supporters seria Judge, Harlequin, Lucian, nessa ordem. E para item, obviamente, né, o Carimbo, que é o único. Mas tem pessoas que vão preferir o Harlequin. Então vai de gosto, né? E pessoal, vocês têm que jogar a carta de Disrupt. Porque mexer na mão do seu oponente num formato onde não vai ser tão fácil fazer isso, com tanta vantagem depois,
é muito importante, tá? Então, assim, a minha recomendação é que vocês tenham carta de Disrupt, sim. Tem decks que não querem fazer isso. Deck de Alakazam, por exemplo, né? Mas eu sugiro que vocês coloquem aí pelo menos de duas para mais cartas de Disrupt no deck de vocês. O carimbo é uma só, porque é esse spec, né? Mas se for supporter, aí duas ou mais é a minha recomendação, tá? Porque mexer na mão do seu oponente ganha jogo, e ganha muito jogo, tá? Então pensem com carinho nisso aí. E por fim, galera, mas não menos importante, eu tenho aqui um print sobre o meta japonês até agora. Né? Esse aqui é um print do City Leagues, tem aqui embaixo para vocês. O que são os City Leagues? São torneios de loja que eles fazem. Só que lá tem muito player. Tipo assim, os torneios dão mais de 6 mil pessoas. Que muita gente joga card game no Japão, mas muita mesmo. Então, Augusto, mas o que vai ficar forte depois, né? O que não vai, o que vai ser bom, o que não vai ser bom. Então aqui está um gráfico para vocês de uma base do Japão. Mas assim, o meta no Ocidente ele sempre é um pouco diferente. Aqui é para a gente ter sempre uma base, tá? Então, se vocês quiserem se preparar, usando como base o meta do Japão, tá aqui um print para vocês, né? Por que eu coloco base? Porque sempre alguém inventa alguma coisa aqui no Ocidente, como por exemplo o Tord inventou o deck do Terabox no ano passado, inventou o deck do Megabox também no ano passado. Então, não tinha no Japão, e só começou a aparecer no Japão depois que o Tord inventou. Mas qualquer outro player pode inventar outro deck, né? E lembrando, pessoal, que a rotação no Japão já aconteceu. A rotação deles é virando o ano. Então, a gente consegue ter uma base aqui do que eles estão jogando. As primeiras posições ficam com Mega Lucario, Dragapult e Mega Starmie. Eu acredito que o meta vai estabilizar dentre esses três também, tá? É, Me admira muito não ter nenhum deck lutador aqui, a não ser o Lucario, obviamente, né? Com aquele Zygarde lá que o pessoal hypou muito, né? Isso aqui, pessoal, obviamente, uma base e um espelho da coleção atual deles lá. Lá lança a coleção todo mês, não é igual que pra gente que lança a cada 3 meses só. Então isso aqui logo muda. E aí eu posso trazer mais novidades para vocês se vocês quiserem. Mas acredito que o meta vai ficar entre esses três que eu falei. O deck do Praça de Festas ganha muita força também, porque ele é um deck baby que bate muito. É, E se você, por exemplo, bater num deck Dark, que a gente vai ter, por exemplo, o Grims e o Zoroark, cara, é muito difícil de lidar. Muito difícil mesmo. Porque ele bate duas vezes. E para pegar um prêmio só é complicado. Então, assim, pensem bem é, no que vocês vão tentar fazer no pós-rotação. Aqui também a gente tem um deck de Garchomp, que é um deck super sólido, que não perde quase nada, e ele chega para 400 de vida, bate muito. Não vai ter quase nada de planta, a não ser o próprio Praça de Festa para conseguir bater, né? Tem depois um deck de Hunt Crow aí, que descarta suporte da equipe Rocket, alguma coisa assim. Para mim, esse deck, pessoal, vai ser só o hype do momento, ele não vai se consolidar. Vai ser igual o nosso Typhlosion aqui. Se esse deck ver um Dragapult na frente, ele vai perder. Não tem o que esse deck fazer contra o deck do Dragapult, na minha opinião. Então, se você for jogar com isso aqui, cuidado, tá? Depois tem o Grims, que também não perde quase nada. Tem o deck da equipe Rocket, que é baseado nas aranhas e no Mewtwo. A gente tem o Alakazam depois, que possivelmente no ocidente aqui deve vir mais jogo, né, do que esses outros da frente. O Arcaludon, que vai ser um pick sólido também. O Zoroark me admira muito ter só 3%, porque ele vai ganhar o Zekrom, que bate 250. Pode ser que também com a subida do Praça de Festas, o Garchomp e o Zoroark, que tem fraqueza na planta, desçam, né, mas achei que eles estariam em melhor posições. E o Mega Venossauro, tá? Que pra mim, hoje em dia, é um deck meme. E tem um outro bonequinho ali, ó, que são vários outros poucos decks com porcentagem que o pessoal usa, que tipo assim, é 2 de um, 3 de outro, 4 de outro, que o pessoal compila em resultados. Então muita coisa pode aparecer ainda, tá, pessoal? Isso aqui também são os melhores decks, né, que pegaram top 16 em torneios de loja, que são os City Leagues.
Mais uma vez, pessoal, isso aqui é uma base. Então a gente tem que ver o que funciona pra gente também. E uma última coisa, antes da gente encerrar o vídeo, esse também já é o último slide. Muita coisa no Japão é feito por popularidade. Então, às vezes, a gente olha assim e fala assim, o deck tá muito popular. Não significa que ele é tão bom. Mas se ele está sendo muito jogado, quer dizer que ele tem algo de bom. Então, possivelmente, esse deck talvez ganhe mais torneios. Mas não significa que ele vai ser excelente. Então tome cuidado com isso. Já no Ocidente, galera, os decks com maior porcentagem tendem a ser melhores, tá? Augusto, mas por que no Japão a porcentagem não funciona tanto? Porque às vezes é muito hype do momento. Pode ser que esse gráfico aqui mude totalmente em 2 semanas. No Ocidente, às vezes, 3, 4 meses é o mesmo gráfico. Então, cuidado com essa questão de porcentagens vistas no Japão. Fechou? Pessoal, era isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 36 minutos. Acredito que é um tempo ok aí pro nosso vídeo aí. Montei esse slide aqui para vocês. Se ficou faltando alguma coisa, alguma informação, deixe nos comentários. Se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo também, deixa para mim no comentário aqui. Farei para vocês, claro, né, que assistem a gente aí. Muito obrigado a todos que me acompanham, que me encontram, pede vídeo, que manda mensagem, que comenta, que curte, que compartilha. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Esse ano aí eu tô com alguns planos para conseguir fazer lives, né? Pelo menos uma vez por semana, para conseguir ajudar de uma forma mais direta quem me acompanha. E tenho certeza que o canal vai crescer muito esse ano. Conto muito com o apoio de vocês para fazer o canal crescer, sendo curtindo, comentando, assistindo o vídeo todo, né? Que às vezes a pessoa abre só, clica para ajudar e não vê, o que também não é errado, também ajuda o vídeo, mas se puder assistir também é muito bom, né? E manda para os amigos que gostam de Pokémon TCG competitivo, manda para quem você acha que vale a pena, fala, joga aí o jogo, tá, é legal, o jogo é barato, o jogo é acessível e tamo juntas, galera. Muito obrigado mesmo, de coração a todos, e é nóis, valeu!